Opa, tudo bem, professor? E aí, Ivete, tudo jóia? Boa noite, tudo Tudo bem? ótimo, tudo ótimo. Eu já estava aqui comentando que a gente deixa salvo o conteúdo, a transmissão, a live, no IGTV, aqui do Instagram, do Rio Encontros Oficial. E é importante também, eu sempre gosto de lembrar, quem puder, clicar bastante no coraçãozinho, que é esse íconezinho que a gente tem, o like, né? Dar esse super like, quantas vezes for possível, porque assim as pessoas vão ver que a gente está ao vivo. Então, quem estiver entrando no Instagram, pode clicar e assistir a live se a nossa live aparecer logo. É, Vamos para uma quarta live já do Rio Encontros Oficial. É uma coisa bem bacana como isso começou assim de uma forma muito cuidadosa, sempre fazendo bastante reuniões. Você participou de duas, pelo menos, e outras, né? Verdade. Então a gente se prepara para cada uma dessas lives. A nossa primeira foi dia 13 de junho, o professor Alexandre Ferraro, e hoje, dia 11 de julho, quase um mês já da primeira live. A gente ainda está no meio de uma pandemia, a gente tem observado que alguns estados do país estão numa situação bem grave, situações até mais acentuadas, né, de mortes, de casos confirmados da doença. Então, a recomendação ainda é de manter o isolamento social, de ficar em casa, enfim, evitar o contato, mesmo com parentes, amigos. Então, a live tem essa função também, né? Uma função bem interessante. Bom, 8:01, eu vou já talvez me apresentar novamente. Sou Elizabeth Sucupira, sou jornalista, moro no Rio de Janeiro. E hoje temos um convidado de Minas Gerais, o professor Erivelto Nepomuceno. Ele é professor na Universidade de São João del Rei. Ele vai se apresentar um pouquinho também. Já fez muitas pesquisas de doutorado, de pós-doutorado. E o nosso convidado hoje foi justamente escolhido para falar de um assunto que é muito caro a mim também, que são as fake news, né? Esse momento que se fala tanto, se vive tanto sobre fake news. E ele vai dar também toda essa contextualização da ciência, né? Que eu acho que é fundamental falar da ciência. E nesse caso, a gente escolheu uma pergunta, né? Eu acho que ficou interessante porque é instigante esse tema da live de hoje. É possível, e aqui eu vou colocar então o nosso tema, é possível conhecer algo de verdade em tempos de fake news? É, Então é um desafio, é uma pergunta que a gente poderia dizer sim e pronto, foi-se embora, mas é uma coisa que todo mundo, peraí, eu quero saber mais, ninguém se contenta só com uma resposta assim, sem explicar mais um pouco. E eu queria que você falasse, professor Erivelto, justamente partindo das suas pesquisas, de tudo que você viveu, né? Você morou fora, enfim, em Londres e tudo mais, e o que você destaca em relação, quando a gente fala dessa verdade, né, que está entre parênteses na pergunta, de uma questão bem interessante, que é a refutabilidade da ciência. Eu vou começar já com esse tema, que eu acho que foi o que depois eu tentando entender mais, foi o que mais me chamou a atenção, porque isso já vem sendo dito aos poucos nas nossas lives, desde a primeira, quando o professor Alexandre falou que a ciência testa e retesta, testa e retesta. E a gente está diante de uma novidade, que é o Covid-19, a Covid-19 ela é uma novidade para todo mundo, então ninguém conhece. Então a gente está justamente nesse momento da ciência, testando e retestando, testando e retestando. Então, já passo logo para você a pergunta da live, querendo saber por que é tão importante destacar essa refutabilidade da ciência como um fato, e que isso, para que as evidências científicas existam, né, e que as pesquisas possam acrescentar as contribuições cada vez mais importantes para a humanidade, como é que isso tem a ver com as fake news, né, que são informações falsas, mentiras, são calúnias, e que elas sempre existiram, mas hoje existem os mecanismos de divulgação em massa, né? São, por exemplo, os robôs nas redes sociais,
que atuam para disseminar essas informações mentirosas e que não são informações, né? São fake, são falsas. E essas disseminações, esses movimentos planejados são criminosos, são usados de forma criminosa muitas vezes. Por exemplo, para ganhar uma eleição em muitos países e para outros fins ilícitos também, né? Então, professor Erivelton, em relação à pergunta da live de hoje, já são muitos temas aí, né? Possível conhecer algo de verdade em tempos de fake news. Disso que a gente está vivendo, né? Dessa disseminação de mentiras, de informações falsas. E você trazendo para a gente o conhecimento da ciência. Por que é tão importante, então, a gente falar na refutabilidade da ciência como um fato? Joia. Primeiramente, Beth, assim, um prazer muito grande e uma honra estar aqui com vocês hoje à noite. E um desafio enorme, porque eu tive a oportunidade de assistir as 3 últimas lives com pessoas muito queridas aí por mim e das quais eu tenho um respeito muito grande. E me senti honrado pelo convite, né, e de falar algo realmente muito importante. Eu acho, falando aí brevemente sobre um pouco da minha trajetória, eu, enquanto, né, engenheiro eletricista e pesquisador, né, o porquê que eu vim realmente parar em fazer esse tipo de pergunta e destacar essa questão. Primeiramente, quando eu tive essa oportunidade então, de passar um tempo em Londres, durante meu pós-doutorado no Imperial College, eu cheguei a um momento na minha própria experiência pessoal que isso daqui que eu estou fazendo tá verdade? Isso daqui é verdade? Né? Realmente eu tenho segurança dos meus resultados? Então eu comecei a colocar em xeque a minha própria pesquisa. Essa minha própria pesquisa, para mim foi muito importante, porque a partir daí eu comecei a pensar, olha, se eu não tenho essa postura, né, de certa forma, humilde das minhas próprias verdades, eu vou achar que tudo é verdade, ou vou defender a minha verdade a qualquer custo, e isso não é uma abertura para que as coisas possam se modificar. Isso mais ou menos no meu pós-doutorado aconteceu aí por volta de 2013, 2014, foi um momento assim, bastante decisivo. Na verdade, eu terminei meu doutorado em 2005, mas durante alguns anos eu passei um pouco, né, aquém realmente da pesquisa, e foi com o meu pós-doutorado que eu voltei a ficar um pouco mais ativo. E aí, depois de uns 4, 5 anos para cá, eu passei a ter um outro tipo de atuação, que eu praticamente diariamente eu fico com essa pergunta na prática, porque eu passei a ser editores de alguns jornais científicos. Entre eles, um jornal latino-americano, que é de uma associação americana chamada, né, em 3E, que é o Instituto de Engenharia, né, de Eletrônica e Eletricidade dos Estados Unidos. Então, em mais 2 jornais, também específicos da minha área, das quais nós recebemos vários periódicos, né, vários trabalhos de cientistas de todo o mundo. E o meu trabalho enquanto editor é: esse objeto aqui, ele é verdadeiro ou não? Né? Então, a gente, enquanto cientista, nós temos, de uma certa forma, algumas ferramentas que podem nos ajudar, né, nesse discernimento. E essas ferramentas, o interessante desse nosso bate-papo aqui hoje, porque elas não são exclusividade da ciência, e pelo contrário, elas devem estar, né, acessíveis a qualquer um de nós. E uma das questões que nós vamos falar é um pouco dessa questão da refutabilidade. Mas você dizia uma coisa muito interessante, que era, né, com essa coisa de disseminação em massa das fake news. Né? Eu daqui de Minas, do interior, né, minha avó dizia que a mentira tem pernas curtas. A fake news hoje parece ter pernas muito longas. Ela é capaz, com um estalo de um dedo, alcançar distâncias que a gente nem imaginava. Então, se minha avó falecida, se estivesse vivendo hoje, se eu conversasse com ela da fake news, eu ficava imaginando o que ela me diria a respeito disso. Talvez ela insistiria em dizer: sim, a mentira tem pernas curtas, porque apesar do alcance ser muito grande, o nosso coração deseja a verdade. E se nós utilizarmos realmente o nosso coração e a nossa sinceridade, nós vamos ter meios e ter mecanismos para, olha, parar de disseminar isso. Então, em relação à nossa pergunta, primeiro eu queria destacar assim, 3 coisas, né? Então, o que é conhecer para nós? Então, conhecer é ter noção, saber alguma coisa. E depois eu achei muito interessante uma definição de verdade, que é estar de acordo com alguma verdade. E aí um ponto também muito importante, sabe, Beth? Porque a verdade para nós,
ela pode ser alguma coisa muito trivial, 2 mais 2 igual a 4, ou algumas coisas que nem sempre são muito simples e que a gente ainda está em busca dela. Tá? Então, o importante da definição, que é estar de acordo, é exatamente o quê? É o nosso coração, a nossa honestidade diante dos fatos, da verdade, daquilo que está à nossa disposição, comparando com a realidade. E a fake news, ela da verdade, assim, é um nome novo, para um fenômeno novo, mas que, na verdade, o dicionário de Oxford ele colocou esse verbete a partir de 2016, principalmente com fenômenos aí de eleições nos Estados Unidos e o fenômeno de Brexit, mas já é um termo que já tem aí desde 1890 na literatura, né, inglesa. No final das contas, é um termo novo para a nossa velha e conhecida mentira. Então, se eu estou falando uma mentira, eu estou falando uma fake news. Eu estou falando alguma coisa. E ela tem vários contextos. E é interessante a gente trazer alguns exemplos para nós, porque quem de nós já não recebeu aquelas correntes, né? Então, passe para isso, que passe para 20 pessoas, senão vai acontecer algum mal com você. Ou senão uma que também ficou muito famosa, que era a doação de 500 cadeiras, né, para cadeiras de rodas para as pessoas necessitadas, né? Então aquilo deu muito problema, porque havia um telefone lá. E a pessoa começava a receber vários telefonemas daquilo. E nesse Covid, então, nesse tempo, o que tem saído, então, de curas milagrosas a respeito aí da Covid-19, eu vi até uma que foi muito interessante, é o chá de abacate com hortelã. Então, assim, é claro que não existe nenhuma evidência, mas se a gente não tomar esse cuidado, uma pessoa que está, né, com parentes doentes, uma pessoa, às vezes, que não tem esse conhecimento, ela se vê e vai que tem alguma alergia de qualquer um desses medicamentos, né? E depois, como nós tivemos oportunidade até de conversar, né, nas nossas reuniões de preparação, o jornalismo já teve que ressuscitar muita gente de fake news também. Vira e mexe tem um famoso que morreu. Né, que recentemente aí faleceu e teve que parecer as cenas para dizer que, né, não estava morto, né, foi o Beto Gessinger, né, que é o vocalista de uma antiga banda Engenheiros do Havaí. Então, esse tipo de mentira aparece de uma forma muito, muito grande, né, ao longo do tempo. E, claro, a gente está falando aqui de algumas coisas fáceis e, às vezes, até tidas como inofensivas, mas não vai ser difícil nós procurarmos coisas sérias e mentiras que deram muitos problemas e, às vezes, que, infelizmente, gerou até bastante violência em várias partes aí do mundo, tá? Agora, fazendo um gancho, então, com isso que você estava falando a respeito da refutabilidade, né? Por que disso? Porque durante esse tempo aí de Covid-19, nós ficamos com uma pergunta, e ainda é uma pergunta em aberto, na verdade, sobre a eficácia ou não da cloroquina e outros produtos aí derivados a esse respeito. Até o momento, né, há uma maior evidência da ciência a respeito, né, de que não há uma comprovação, né, para efetivo uso da cloroquina. Há estudos, alguns estudos que mostram alguns pontos positivos, mas há uma maioria de estudos que apontam para realmente uma não eficácia desse componente. E aí teve um estudo, então, no mês de junho, um grande estudo, parecia assim aquela bala de prata para determinar realmente o fim dessa discussão, com mais de 90 mil, né, pessoas envolvidas. E esse estudo, então, definia quase que por fim, olha, não tem fundamentos. E aquilo a comunidade, né, eu mesmo, enquanto cientista, achei, nossa, que bom, porque realmente nós estávamos precisando. Passados uns 3 dias, né, o que aconteceu? Né, os editores da revista receberam alguns questionamentos do artigo publicado. E aqui é uma questão muito importante também. Publicar na ciência, de uma certa forma, é expor o que você acredita de verdade, mesmo que depois tenha já passado por um crivo de revisores, como foi esse o caso, mas ainda assim é expor a sua verdade realmente a sujeição de críticas. E essa revista, então, ela começou então a receber essas críticas, e ela começou então, foi instaurado uma banca independente
para verificar se realmente essas críticas tinham pertinência ou não. E acabou que realmente os autores, pelo menos 3 deles, até o momento onde eu pude pesquisar, eles verificaram que, olha, realmente nós temos problemas nos dados, eram 4 autores esse grande estudo, 3 estudos, 3 autores disseram que não tiveram acesso aos dados, e um deles em particular, e é que foi um negócio muito bacana. Olha, eu peço desculpas, foi uma nota dele, né, na página dele, um pesquisador de Harvard, peço desculpas, porque não vir adequadamente os meus dados, esses dados que eu trabalhei na pesquisa, estou pedindo para retirar realmente, né, esse artigo da revista, e isso então, esse artigo não foi de cena. E nesse momento criou-se mais confusão em relação à cloroquina, né, porque, olha, estava se definindo um artigo que estava colocando um cheque final, e aí de repente ele é retirado. Por um lado, algumas pessoas poderiam dizer, puxa vida, como é que eu posso então acreditar nessa ciência, nessa revista prestigiosa? Como que foi realmente possível um artigo de tamanha relevância ter sido publicado? Mas aí que é o legal da ciência. Porque quando se publica, você coloca um método, você coloca os dados e você expõe o seu trabalho para que receba as críticas. E um jornal sério, como foi o The Lancet, acatou essas críticas e começou então realmente a haver essa discussão. Esse foi um dos exemplos mais belos que nós tivemos de refutabilidade na ciência. Por um lado, esse artigo tirou de cena a evidência contrária aos benefícios da cloroquina, apareceram outros, há um consenso ainda no momento da ciência, de realmente de se dizer que nós não temos uma eficiência definida, mas essa refutabilidade foi muito importante. Então, o que isso tem a ver aí com realmente com fake news, né? Colocando aí para o nosso tema da nossa verdade. É muito importante criticar, né, aquela informação que está chegando para nós. E aí, as informações que chegam nos nossos celulares podem ser desde questões relativas a muitos problemas, questões relativas à ciência, questões relativas a coisas simples, e o nosso cuidado de passar isso para frente, né? Talvez esse seja um ponto aí muito importante. Quantos de nós já não recebemos, por exemplo, críticas a pessoas, denúncias de alguma forma, e a gente ao passar sobre isso? Então, nesse momento de passar, é muito importante a gente ter aí um cuidado de realmente fazer um juízo a esse respeito, né? Então, retomando o que nós falamos até o momento aqui agora, né? Informação falsa, mentira, está muito à disposição realmente aí da nossa ciência, né? E também do nosso dia a dia, e nós temos aí vários mecanismos que a ciência pode ajudar nessa distinção, tá? Então, por exemplo, né, uma das coisas assim que é muito comum médico amigo de um amigo ou cientistas dizem a respeito de tal informação, sem dizer quem é o cientista. Tem várias formas, né, da gente desmascarar, né, exatamente. Acho que a gente poderia até elencar algumas, mas acho que nem precisaria a gente dizer tantas, porque partindo do fato das pessoas terem essa cautela, né, a primeira coisa já seria a cautela, né, o cuidado de parar e examinar cada detalhe, a data, a fonte, os institutos que são citados, enfim, são várias coisas, né, que precisam ser justamente observadas, porque a gente poderia até contratar uma pessoa especializada. Você sabe que existem agências de fact-checking, né, que são as agências que fazem checagem de fatos. E isso, claro, seria meio caminho andado, mas acho que, no caso, todos nós podemos ser os próprios checadores dos fatos, né? Não precisamos delegar isso para ninguém. Mas pode falar, porque eu estava te interrompendo. E eu acho que, às vezes, e é muito importante, na dúvida, tomar muito cuidado de estar transmitindo informação. Porque ela pode ser inofensiva, mas pode trazer alguma informação ruim, principalmente para a imagem de alguém. E no nosso dia a dia, né, Beth, nem sempre é muito fácil a gente parar e agora eu vou checar isso daqui, né? Às vezes a gente chega uma informação, leio, e aquilo já vai
no embalo se a gente passa ou não aquilo para frente. Mas, de uma certa forma, esse cuidado em relação à informação, eu acho que é algo que a gente tem, né, aí de maneira muito, muito importante. Eu acho que como você diz, tem vários mecanismos, várias formas que a gente pode elencar muito facilmente de como checar isso. Eu queria te colocar mais um elemento aí, que eu quero que você ainda fale sobre essa questão da ciência se auto-questionando. Eu ainda quero justamente entrar mais a fundo nisso. E colocando mais um detalhe aí, que não é um detalhe, falando um pouco sobre uma experiência que é minha, até para só que eu me lembrei, assim, uma coisa interessante, que é um dia a dia do jornalista, né? Quando a gente chega para, enfim, qualquer um que chega para fazer uma matéria, faz uma apuração, né? A gente pode ter uma ideia, porque a ideia às vezes está ali na nossa frente, alguma coisa que está acontecendo, e a gente vai justamente aprofundar, fazer uma matéria produzida, ouvir várias pessoas, vários especialistas. A gente faz as ligações antes, porque, enfim, a gente já vai entendendo melhor do que se trata. Só que pode acontecer de tudo isso que a gente pensou que existia, aquele fenômeno, pode ser uma falta de remédio nas farmácias, ou, enfim, qualquer outra coisa. A coisa pode não se confirmar. Então, a gente pode ter feito todas as ligações, pode ter feito toda a pauta, como a gente chama, né? Feito uma proposta, colocado sugestões de perguntas e dados e recolhido todas as informações. E quando a gente chega na farmácia, pergunta, está faltando remédio X, Y, Z? Não, não está. Então, e aí, como é que a gente fica? Volta para a redação sem matéria, né? A gente volta para a redação e não tem o que botar no ar, não tem o que colocar no fim do dia no jornal. Ou no dia seguinte no jornal impresso, né? Então, eu fiquei assim, isso é um exemplo pequeno, talvez não tenha dado a dimensão do que eu quero chegar, porque eu falei de falta de remédio, não é uma coisa assim tão grave, mas quando a gente fala de situações, por exemplo, em que envolvem a vida humana, ou mais gravemente, envolve a dignidade humana, muitas vezes a gente não pode se apegar a uma ideia, né? E aí eu queria justamente já introduzir o tema do moralismo, da moralidade, perdão. Por quê? Porque se eu saio esse exemplo para colocar de forma bem prática, né? Se eu saio para fazer uma matéria com uma ideia na cabeça e quando chego, vejo lá que a realidade é totalmente diferente do que eu estava pensando, do que eu tinha estudado e tudo aquilo que eu tinha levantado de dados. Se eu olho para aquilo tudo que está acontecendo e vejo que é diferente, eu tenho que me render, né? Eu tenho que jogar fora tudo aquilo que eu estava pensando, tudo aquilo que eu tinha planejado, que eu estava, sabe, com o maior carinho, estava super apegada, tem que jogar fora e me render à realidade. A realidade não era nada daquilo que eu tinha dentro da minha cabeça. Então, esse é mais esse confrontar-se, que eu queria que você entrasse nesse confronto, né? De que a gente olhando para a realidade nos coloca uma situação que não é aquilo que a gente gostaria ou não é aquilo que a gente estava pegado, não é a nossa ideia que a gente tinha da realidade. Então, eu acho que mais um elemento aí para a gente colocar em relação ao conhecimento da verdade, né? Que aí sim é conhecer a verdade. Então, eu posso contar uma experiência que eu tive, que foi, eu acho que bem nesse sentido, sabe, Ed? Na verdade, eu enviei um aluno de mestrado para um congresso no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE, em São Paulo, e ele participou do congresso, e o nosso trabalho era exatamente contestar um artigo publicado na década de 80, 1986 e 87. Esse é um artigo relativamente bem citado, mas quando eu li, durante até mesmo o meu pós-doutorado, eu verifiquei que havia algumas falhas nele. Então, depois de alguns anos, conversando com vários colegas, testando, fazendo vários trabalhos a respeito dele, nós chegamos a uma conclusão de que ele, pelo menos algumas falhas ele tinha. E esse aluno nós fomos apresentar no congresso,
apresentamos uma primeira versão dele, depois fizemos uma extensão e hoje ele está publicado numa boa revista até. E aí, só que depois do fim de semana que passou o congresso, um outro participante, ele mandou um e-mail para mim, um outro colega de uma universidade: professor, mas isso que você falou é verdade? Tem certeza? Olha, mas esse artigo já está publicado há tanto tempo. Tem outra pessoa que faz isso. Eu também já faço isso há tanto tempo. Olha, eu sei que está publicado, mas ao invés de você olhar para o que está publicado, olhe para a evidência, para o argumento que eu estou apresentando para você. Né? E isso é uma coisa difícil, porque, paradoxalmente, né, às vezes a gente acha que, né, um cientista é uma pessoa acima do bem e do mal, e de forma alguma. Na verdade, o verdadeiro cientista, uma atribuição fundamental dele é ser humilde. É reconhecer que a verdade dele pode escapar das mãos dele com muita tranquilidade. E isso tem conexão, então, como você estava falando, com a questão da verdadeira moralidade. Então, se por um lado a ciência precisa sustentar verdades, nós sempre dizemos o que? Olha, de acordo com os experimentos, de acordo com o que foi feito, com base nesta e nesta condição, nós achamos dessa forma. Né? E se vem uma outra pessoa e aponta alguma coisa diferente, né, nós precisamos então nos render às evidências da realidade. E isso é uma coisa, assim, muito, muito importante. No nosso dia a dia de revistas, a gente tem assim uma questão que é importante até desmistificar também, que é o fato de uma coisa ser publicada, pronto. É como se estivesse colocando um carimbo de verdade e acabou. E não é bem assim. Na verdade, eu, enquanto editor de revista, como que é o fluxo, né, de trabalho? Eu chego, recebo um trabalho de um cientista, dou uma primeira olhada, verifico se é pertinente ou não com o meu periódico, e depois escolho um editor que é um cara mais especialista sobre aquele assunto. Esse cara vai dar mais uma olhada e ele vai escolher 2 ou 3 revisores que realmente conhecem aquele trabalho. Depois de 30 dias, 60 dias, cada um desses revisores vai dar um parecer sobre o trabalho. Né? Dizendo que está bom, dizendo que não está bom, rejeitando ou não o trabalho. Se o trabalho está bom, mas precisa de algumas modificações, a gente dá mais tempo para os autores. E isso é um tempo aí de 3 a 6 meses, dependendo de cada área. Depois, então, de toda essa checagem, rechecagem, passa para a mão aí, né, dos editores, chefes da revista e diz: olha, isso daqui aparentemente passou pelo método de averiguação, né, de validação desse conteúdo, e nós acreditamos que está com verdade. Né? Infelizmente, por exemplo, na revista I3E Latino-Americana, recentemente, depois de publicado, né, houve uma denúncia dizendo que aquele artigo já havia sido publicado em outro periódico. Problema de plágio. E nós não conseguimos identificar. Né? Que é como se eu estivesse contando a história 2 vezes, em 2 lugares. O que também não é, né, bem visto, não é bem aceito, né, principalmente porque eu não estava dando direitos àquele outro periódico que foi publicado. Então, nesse sentido, a refutabilidade é algo assim essencial para a ciência. Muitos dizem, e eu concordo, que é fundamental uma relação entre teoria e experimento. Eu venho com uma ideia, eu implemento isso experimentalmente, e, em linhas gerais, quando as hipóteses levantadas pela teoria elas são verificadas experimentalmente, as chances das minhas hipóteses serem consideradas como válidas são muito grandes. Mas, mesmo assim, nós devemos nos resguardar de que, né, em várias situações, o experimento pode ser induzido a dar uma proposta daquilo que eu estava falando como verdade. Então, mesmo depois de um artigo publicado, eu tenho que ficar na esperança de que aquilo pode ser refutado. Por um lado, isso pode dar a sensação, então, peraí, então a ciência não tem essa coisa que a gente está querendo como verdade? E é por isso que eu gostei muito da palavra verdade em estar de acordo. O que é muito importante é o nosso posicionamento moral sobre a opinião que nós estamos manifestando. Seja uma notícia, seja um artigo de jornal. Eu esgotei as minhas possibilidades diante das evidências que eu tenho para manifestar aquela verdade? Sim. Então,
aquilo pode ser até falsificado no futuro, mas da minha parte, eu fui honesto com a minha opinião, com aquilo que eu sei sobre aquele conteúdo, passei para frente. No momento que surgem novas evidências, eu reexamino e melhoro aqueles meus experimentos, aquela minha teoria. E isso é o processo científico. Isso, por um lado, nos dá, enquanto autoridade, esse processo de diálogo. E aí um outro elemento muito importante também na questão da fake news. É muito importante discutir entre as pessoas, né, conversar entre as pessoas. Olha, o que você acha disso daqui? Eu recebi essa notícia, você já ouviu? Você já recebeu? Mas Né? exige Isso é fundamental. uma postura de se colocar numa situação mais de escuta, né? De humildade, de não adotar a sua ideia como como se fosse abarcasse toda a realidade. Né? Então é como se a gente tivesse que descer de um planalto, descer de um pedestal, né? Para a gente não ficar nessa posição assim de que a nossa ideia, de que a nossa concepção ou o que a gente está pensando sobre a Covid-19 ou sobre qualquer outro assunto é a realidade. Que não necessariamente aquilo que a gente Não, adotou como pensamento é a realidade. Nem na ciência. não tenha dúvida, Beth, não tenha dúvida. Esse ponto que você colocou, ele é fundamental para qualquer cientista, né, para qualquer pesquisador. Nós somos construídos, né, a fabricar verdades, nós somos treinados, né, quando a gente termina um doutorado, a gente tem que defender uma tese. Então há toda uma roupagem na ciência que, de certa forma, procura nos imbuir como donos da verdade. E isso não pode existir num verdadeiro cientista. E eu ainda acrescentaria um elemento assim adicional, que não somente um indivíduo, mas um grupo. Um grupo também precisa estar humilde, porque às vezes quando nós vamos publicar um artigo científico, são 2, 3, 4 autores. Ou quando uma determinada sociedade científica vai, é muito comum, principalmente nas ciências médicas, né, determinar protocolos ou determinar orientações com base numa determinada sociedade, aquela sociedade como um todo, ela está definindo, então, um perfil. Existe uma opinião coletiva a aquele respeito, mas mesmo essa opinião coletiva, ela deve estar sujeita à refutabilidade. Por quê? Porque a gente não consegue abarcar a realidade. A realidade é uma coisa, né, muito sensacional. Eu tive um orientador que ele costumava me dizer uma coisa assim muito bacana, né, quem está nos assistindo e gostar de ciência, ele sempre falava assim para mim uma coisa assim excepcional. Falava assim, Erivelto, a ciência é uma coisa muito fascinante, por quê? Porque nós estamos sempre diante do mistério. E quando a gente descobre uma verdade, é porque a gente empurrou o mistério um pouquinho para mais longe. Só um pouquinho. Mas ele vai estar sempre lá. E qualquer área, não importa qual área, tem sempre um mistério, né, na ciência. Então, quando a gente olha assim, puxa, eu estou dialogando com alguma coisa misteriosa, eu preciso usar da minha inteligência, né, da minha capacidade, das minhas habilidades, da história dos outros cientistas para buscar a verdade, torna o cientista um detetive, uma pessoa que vai buscar a verdade, mas sempre achando, olha, sempre posso encontrar uma pista diferente e aquele crime que eu estava resolvendo pode, na verdade, ter um outro culpado. Isso acontece com certa frequência. Eu não diria que é simples. Tem até alguém já dizendo aqui que é difícil identificar uma fake news mais complexa e citando também os casos recentes da OMS, que informações ditas e depois foram refutadas posteriormente, como lidar com o caráter tendencioso da grande mídia. Sim, são todas questões que são desafios. Eu não acredito que a OMS tenha errado de propósito. Eu imagino que é aquilo mesmo que o professor Alexandre Ferrari já tinha dito para a gente na primeira live. Essa é uma doença nova e se manifesta de formas também novas. Então, é difícil, nesse momento, conseguir chegar a tantas conclusões. Por isso que, vez ou outra, eles tiveram que justamente
refutar, né? E dizer que estavam errando, tinham dito uma coisa que não era aquela verdade, aquilo não era uma verdade. Mas em relação a robôs, também só um parênteses aqui, se verifica cada vez mais, não me lembro mais quem perguntou sobre robôs. A atuação dos robôs é muito frequente no Twitter. Para quem me perguntou, é mais frequente no Twitter. E ela quer, normalmente é a partir de um aplicativo ou um software, algum programa de computador, que é para justamente bombar, ou uma hashtag, ou uma discussão. Acontece muito isso. Você retuita ou reposta a mesma mensagem várias vezes. Dependendo do interesse, pode até ser, por exemplo, uma coisa comercial, não necessariamente uma política. Se usa muito no meio de discussões políticas, mas pode acontecer até para fazer uma propaganda, por exemplo, de um novo filme, uma nova série nos canais, enfim. Mas, de qualquer forma, é sempre uma invasão. Esse é o problema do robô e o problema maior quando é uma fake news, né? Quanto a essa questão de fake news difíceis de distinguir, eu deixei aí no meu perfil no Instagram, apontando para o Twitter, com mais detalhes, um caso bem interessante, que é a questão se os telefones celulares causam algum mal à saúde. Tá? Então, isso, né, sou da engenharia elétrica, todo, né, telefone celular, ele cria um campo magnético ao seu redor. Esse campo magnético, ele é muito pequeno. E aí se pergunta, mas agora esse celular, ele está bem perto do meu ouvido, está bem perto da minha cabeça, eu carrego ele bem perto do meu corpo, isso faz mal ou não? Olha, essa é uma pergunta que a ciência ainda está se debruçando. Então eu deixei lá várias indicações assim, porque quando fui me debruçar até mesmo para o nosso encontro de hoje, eu vi que assim, existem algumas coisas. Humberto Gessinger está aí super vivo, vai fazer algumas lives aí de novo, vai cantar aí pra gente, né? Então, sou um grande fã dele, não tem problema nenhum, fake news tranquila. Né? Outras deixam de ser fake news. Agora, o interessante dessa pergunta, né, que um dos nossos espectadores fizeram sobre essa questão da distinção é que lá no perfil vocês vão ver que tem uma empresa super conceituada da área farmacêutica que fala muito categoricamente: é fake news que celular causa mal à saúde. Tá lá, fake news. Depois, o NHS, que é o sistema de saúde britânico, ele fala, olha, na verdade, sim, não tem muita evidência não, mas tem um estudo de pesquisadores da Dinamarca que levantaram algumas suspeitas a esse respeito. Então, para jovens e crianças, enquanto não há evidências, recomenda-se um uso mais moderado desse aparelho de celular. Tá? Depois, tem um instituto francês que já dá uma opinião um pouco mais forte a esse respeito. Não, olha, gente, a gente precisa tomar cuidado, etc. E já tem um outro artigo de um veículo, né, de propaganda, um veículo jornalístico britânico, que fala, olha, vamos estudar isso mais, demanda mais. Agora, por que isso é difícil? Porque o campo magnético ele é muito pequeno. E boa parte dos cientistas, eles têm realmente evidências de que se houver algum caos, vai ser por uma exposição prolongada de muitos anos. Ou seja, nós não temos ainda condições de fazer resultados epidemiológicos a esse respeito. Eu li isso tudo, verifiquei isso tudo, fui atrás de um especialista, um colega de departamento, e ele então foi atrás de uma outra pessoa, que é um grande nome na área de ciência no Brasil, e ele falou, olha, Edvelto, realmente ainda não há evidências, mas estudos estão sendo feitos para que a gente possa tomar essa questão. Então, assim, isso, a questão da Covid-19 agora, nós precisamos ter na dúvida. Enquanto a dúvida paira no ar, aí eu acho que a cautela em algumas questões ela é importante. Né? Então, para que a gente também não tome nem um lado e nem do outro. Então, realmente, tem algumas questões que são difíceis de distinguir. Daí a importância da formação de uma cultura, de uma sociedade,
pautada na ciência, investimentos na educação, investimentos em pessoas, para que essas coisas continuem, porque o mistério, né, como eu tenho falado, né, constantemente aqui, ele está sempre batendo na nossa porta. E a gente precisa lá, né, e tentar investigá-lo sempre melhor. Eu fico pensando assim, será que as pessoas vão ficar assim, nossa, mas eles querem que a gente fique sempre na dúvida, que a gente fique sempre partindo da dúvida. E eu vou logo dizer, não fiquem nessa postura, porque essa não é a postura autêntica, a postura da dúvida. A gente está falando de questionamentos em relação às fake news, etc., confirmações, checagem, etc. Mas, antes da dúvida, existem os fatos. E a gente já reconhece os fatos, a gente já viveu, assim, parece óbvio, mas cada um tem sua carteira de identidade, cada um sabe onde mora, tem um rosto. Então, somos de carne e osso, né? Senão daqui a pouco vão dizer que a gente é fake news, né? Então, se alguém disser para qualquer um, não, mas estão dizendo para a gente sempre partir da dúvida, sempre ficar com o pé atrás. Eu diria, antes disso, reconheça os fatos. Né? Antes dessa dúvida aleatória, desse pé atrás aleatório, vamos olhar para o que é o fato primeiro, né? O que é a realidade. Então, com essa constatação, com essa possibilidade de afirmar uma realidade que a gente pode afirmar, né? Ainda bem que a gente pode afirmar, porque senão a gente não poderia nem fazer nada do que é recomendado, né? O isolamento social, nada. A gente está dentro de uma realidade, ela existe. E ainda bem que ela existe. Aí sim eu posso fazer uma pergunta, né? Primeiro, reconhecendo, né, tudo que existe, aí é que eu posso fazer essa pergunta. Certamente. Tem uma coisa na área de engenharia elétrica, tem uma questão interessante, quando eu trabalho isso com os alunos, os fenômenos elétricos, eles sempre causaram muito espanto, né, muita admiração, né, desde um raio que surge no espaço, né, nas nuvens, até um imã que toda criança costuma brincar, né, houve sempre uma admiração a esse respeito. No século XIX, essas coisas começaram a ganhar um pouco de corpo, e num primeiro momento, ainda de maneira atabalhoada, isso era utilizado na Inglaterra, por exemplo, como mostras de circo. As pessoas faziam truques de circo, né, fazendo experimentos eletromagnéticos, né? Então, até algumas palavras que surgem na engenharia elétrica. Mas a nossa certeza a esse respeito desses fenômenos foi crescendo ao longo do tempo de tal forma e de maneira tão maravilhosa e tão sólida que nos permite falar hoje aqui por meio, né, de ondas eletromagnéticas que viajam no espaço. Né? Então, todo mundo que está nos assistindo agora tem clareza de que está me ouvindo, eu estou te ouvindo, eu estou vendo. Uma coisa que era mistério, uma coisa que não tinha uma solidez, hoje revoluciona a nossa vida. Né? Então, se hoje, por exemplo, e aí foi muito bom você tocar nessa questão da tranquilidade, se hoje, por exemplo, essa Covid-19 trouxe para nós uma inquietação, dúvidas e medos, por outro lado, recordes estão sendo batidos no desenvolvimento de vacinas. No período que se gasta para fazer testes em humanos. Nós mesmos aqui no Brasil, parece que já aconteceu da Universidade de Oxford, tem uma segunda liberação para um grupo chinês, já está fazendo um teste, coisa com 3 a 6 meses. Isso em outros tempos gastava-se anos. Então, quer dizer, já, com muita tranquilidade, nós vamos ter aí vacinas à nossa disposição. Eu acho que ainda vai ser bom continuar com algumas lives, viu, Beth? Porque eu acho que, assim, por um lado, ela nos permite fazer integrações geograficamente distantes, como, né, nós estamos fazendo aqui agora, mas certamente nós vamos estar convivendo com os nossos amigos, com os nossos familiares. Por quê? Porque a sociedade, investimento público, investimento na ciência, permitiu que hoje haja pessoas capazes para lidar com esses problemas. E já essas questões vão estar aí sendo bem mais tranquilas aí para nós. Eu tenho aqui uma pergunta.
Gostaria que o professor aprofundasse a questão do diálogo com as pessoas próximas para ajudar a ter um juízo adequado sobre as notícias que nos chegam. Ah, que ótimo. Eu acho que esse é um ponto aí muito importante que a gente precisa realmente aí tá aí com uma bastante cautela. Então, eu me lembro certa vez de ter recebido uma notícia e essa notícia ela falava de uma determinada uma determinada situação e carregava um vídeo com aquilo, né? E esse vídeo, ele teve uma alteração, né? No primeiro momento, estava muito tranquilo a esse respeito, mas depois teve essa alteração. O diálogo com as pessoas, ele vai ser sempre uma forma de comparar, né, o que nós achamos quanto verdade com a opinião do outro. Então, a questão, e isso é muito científico, pode parecer que é uma coisa totalmente fora ligado, mas não. Todo esse processo que eu relatei aqui de submissão de um artigo científico, revisão por pares, né, todo esse trabalho é o quê? É dialogar com as pessoas. Então, se eu sento numa mesa, né, comendo uma pizza com alguém, olha, e sobre essa situação? E o Beto Guedes, que faleceu ou não faleceu? Não, não faleceu não, acabei de ver, ele deu uma notícia aqui agora. Opa, beleza, todo mundo mais tranquilo, né? Então, dialogar com outras pessoas é uma oportunidade de ampliar a nossa certeza sobre os fatos. Porque o outro, ele tem o quê? Ele tem sempre uma oportunidade de agregar valor à minha informação. E é muito importante também nós estarmos abertos a opiniões divergentes e opiniões diferentes. Porque também é muito comum a gente assim, estar acostumado a conversar, principalmente com aqueles que manifestam, torcem para o mesmo time, né, têm o mesmo partido, têm umas mesmas opiniões, e isso traz muitos benefícios. Por outro lado, quando eu converso com uma outra pessoa que traz uma novidade, traz uma perspectiva diferente, traz uma visão diferente sobre o fato, como aquilo traz novidade sobre isso. Então, dialogar, buscar consenso sobre a verdade é algo extremamente do humano. E a gente precisa exercitar isso cada vez mais. Era justamente isso que eu queria falar antes de encerrar a live, é sobre a bolha, né? Que é um problema cada vez mais constante, porque em tempos de redes sociais as pessoas excluem aquelas que elas não concordam, que elas não gostam, aquelas que elas não acreditam que vão acrescentar nada, e simplesmente vivem dentro de uma bolha. E elas estão felizes, porque elas acham que o mundo pensa igual àquela bolha delas, que é a timeline delas, né? A bolha virou um sinônimo para a timeline, ou a timeline virou um sinônimo para a bolha. Ou seja, elas vão se informando por ali, elas só sabem das notícias por ali, e é aquela falsa sensação de que está tudo bem, porque onde eu vivo são com aquelas pessoas, naquela situação específica que eu criei, é uma bolha que eu criei, né? E aí, mais uma vez, entra em choque a realidade, porque a realidade não é aquela bolha, né? Então, é interessante quando a gente consegue sair da bolha e não se escandalizar, porque a realidade justamente não é aquilo que eu estava ali dentro. Então, E nós esse é o precisamos grande esforçar nisso, diálogo. viu, Beto? E nós precisamos esforçar e criar. Eu me lembro de uma situação, há alguns anos, eu vi uma matéria que me instigou muito. Era inclusive também de uma pergunta, como a nossa própria live, né? A pergunta da matéria era a seguinte: pode um cientista, nos tempos de hoje, acreditar no milagre do Sol que aconteceu, né, aí em 1917, que está associado lá na cidade de Fátima, em Portugal? Era uma pergunta, né? Então, eu, como um homem de fé, eu acredito, mas é claro que vai ter muitas pessoas que não acreditam. E eu falei assim, como que eu vou lidar com essa questão? Aquilo me instigou de um tanto, que eu chamei, então, um religioso, uma pessoa realmente, né, que acredita, e uma pessoa, um ateu, para fazer um debate. E chamei isso para o teatro da universidade, teve aí uma centena de alunos, alguns colegas de departamento, e fomos discutir. Quão rico foi esse processo?
Primeiro, nossa, mas vão ser dois inimigos. De forma alguma. Os dois, por coincidência, ou por alguns por providência, eles foram amigos na adolescência, eu não sabia, só fiquei sabendo depois. Eles se cumprimentaram, dialogaram, apertaram um abraço, mas na hora do embate, eles foram fervorosos em cada uma das suas opiniões. Mas depois, começaram a tomar café juntos. E começaram a discutir, olha, eu gostei da sua opinião, aquele ponto que você falou, depois você me empresta aquele livro. E quebrou-se um distanciamento que às vezes a gente não existe. O outro sempre tem algo a oferecer. Cada ser humano é um universo inesgotável de possibilidades. E se a gente se abre a discutir com o diferente, certamente nós vamos melhorar muito as nossas opiniões e nós vamos acrescentar cada vez mais um pouco de certeza na busca da verdade. Olha, tem gente aqui dizendo que participou desse evento. É mesmo? Sabe Que quem foi? bacana. Não sei quem foi aqui. Léo, acho que é Léo, pode ser. O pessoal tá por dentro, já estava até sabendo disso. Bacana. Eu queria que você falasse ainda, professor, porque a gente ainda tem mais uns minutinhos, e falasse, assim, em um passo a mais que a gente possa dar, né? Assim, um passo a mais que a gente possa dar daqui para frente. A gente tem uma pergunta, que é o tema da nossa live: é possível conhecer algo de verdade em tempos de fake news? A gente falou da moralidade, né? Dessa possibilidade de reconhecer a verdade. E aí eu queria que você mostrasse para a gente esse próximo passo de uma maturidade, né? De algo novo que a gente consegue ir adiante, né? E não ficar parado naquela nossa ideia, né? Olha, eu acho que eu devo agradecer muito à professora Marina Massimi, né? Ela e alguns outros colegas têm um blog, um núcleo cultural chamado Lux Mundi, e ela, eu digo que ela teve a ousadia e a coragem de colocar um texto, né, num certo momento, colocando uma opinião. Gente, olha, a maioria das evidências aqui estão apontando para, né, uma não evidência científica do uso da cloroquina. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos estar alertas sobre isso, precisamos, então, nos mobilizar para que realmente nós não possamos perder a razão diante sobre isso. Então, essa coragem dela mexeu muito comigo. Tanto que a partir daí, né, eu também comecei a participar desse grupo e passei. Então, acho que a primeira coisa nós precisamos ficar mais unidos, discutir mais. Hoje nós temos infindáveis ferramentas que nos ajudam a trocar ideias, a explorar conhecimento, a trocar informações. Nós temos muitas dúvidas nas nossas famílias. Devemos ou não devemos fazer essa questão sobre esse aspecto educacional das crianças? Ou esse remédio aqui não tá bom? Ou eu preciso, em que momento é bom colocar as minhas crianças para fazer um determinado assunto? Olha, todas as vacinas têm ou não esse problema? Eu acho que nós precisamos juntar esforços, coletar informações, discutir mais entre nós, manifestar juízos sobre fatos, situações, dúvidas, etc. Sempre com tranquilidade, abertos para novas evidências e buscando a verdade. Mas, quanto mais unidos, e é um ponto importante, quanto mais coesos buscarmos a verdade, mais essa verdade vai ser sólida diante da sociedade. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Todos nós sentimos, por exemplo, o peso quando a gente olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda tal informação. Então, se a gente se une, o grupo tal, o grupo aquilo, sentou, conversou, acha essa opinião, depois eles podem mudar ou podem agregar alguma coisa. Mas quanto mais, de maneira coletiva, exercemos o nosso juízo, eu acho que vamos dar um passo sempre de aproximarmos a verdade, consolidarmos a verdade, distinguirmos fake news, que às vezes vira e mexe a gente tem dúvidas. Então eu acho que o próximo passo que a gente precisa dar é trabalhar de maneira mais coletiva. Olha, a pessoa, ela se identificou, Leandro Medeiros, foi ele que falou aqui que participou do evento. Um abraço, Leandro. Eu queria ainda que você falasse mais um pouco de uma situação que é, assim, que é uma
constatação, né, de pessoas que vivem dentro de uma fake news. Né? Isso sempre vai acontecer porque são pessoas que adotam aquilo como um estilo de vida. Então, um exemplo, é uma pessoa que não acredita, por exemplo, nas vacinas. Né? A gente até falou sobre isso, né, numa das nossas conversas. E acaba não vacinando os filhos, por exemplo. E isso é um problema, e não é individual. A gente, diante de uma pessoa que não é vacinada, a gente tem um problema da sociedade, um problema coletivo. E aí é que eu queria, assim, como não de uma forma raivosa, porque a gente não pode se voltar contra essa pessoa como uma coisa assim, de maneira agressiva, mas como fazer com que essa pessoa saia de uma fake news, né? Assim, tentar ajudar, assim, no sentido de que olhando uma coletividade, né? Como é importante a gente tentar resgatar as pessoas que ainda estão dentro de uma fake news. E aí eu queria que você encerrasse falando um pouquinho disso, né? Como resgatar e tentar tirar essas pessoas dessa situação. Sim. Olha, a primeira coisa é nós elencarmos, eu acho, algumas referências. Existe um outro conceito que está muito associado no momento também, que é o conceito da pós-verdade, né? Que a gente tem aí dificuldades para encontrar alguma coisa, mas é trabalhar com as referências. Então, certamente, essa pessoa que começou a ter aí dúvidas sobre a vacina, ela deixou de olhar informativos do SUS ou do médico para passar a acreditar nas mensagens que estão chegando no celular dela. Então, e aí a gente começa a trabalhar com uma questão de crença, de preconceitos, de opiniões que perpassam muito do emocional da pessoa. Então, nesse ponto aí, argumentos podem ter pouco efeito num primeiro momento. Se a gente começar a discutir, chegar lá, olha, tá vendo aqui um estudo científico, né? Vários estudos científicos mostraram que tem eficiência. Possivelmente essa pessoa que não acredita na vacina vai dizer, olha, mas eu ouvi que faz mal. E tem até um caso que eu vi na internet que teve algum problema. E essa pessoa vai ficar com tanto medo que pode realmente não ter. Então, uma pessoa como esse caso, eu acho que precisa? Estar perto. Estar perto, dialogar de maneira amorosa e ser paciente. Porque quando uma pessoa chega a ter uma convicção cristalizada, só a paciência e muito amor pode mudar. Olha, eu vou encerrando aqui porque a gente está terminando mesmo. Te agradeço e espero que, enfim, todos tenham aproveitado. Um grande abraço, professor Erivelton. Você também, Beth. Um abraço aí a todos. Eu agradeço muito a oportunidade, viu? Uma boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada.